Olha só quem voltou para conversar um pouco mais com vocês. Bom, antes de eu começar o assunto desse vídeo, gostaria que vocês pudessem, curtir e também aí se inscrever no canal. E quando eu digo curtir, é curtir esse vídeo aqui, tá bom? Bom, eu já tinha falado esse assunto e ao mesmo tempo é sempre bom a gente reiterar o que está acontecendo, porque existe aí uma febre muito grande sobre remakes, revival, live actions e por aí vai, né? E ao mesmo tempo, além disso tudo, existe continuações de filmes que podiam muito bem acabar ali no seu primeiro filme ou no seu terceiro filme, né? E quando a gente fala sobre remake e revival, né, seria você reimaginar alguma coisa que você já jogou ou você já viu, né? E vou dar um exemplo aqui muito interessante que seria, né, o Scrubs. Eu não sei se você já viu essa série Scrubs. Eu vi alguns episódios de algumas temporadas, é uma série super interessante que passa aí na parte do hospital e as pessoas são engraçadas e por aí vai. E se você for pesquisar sobre Scrubs, teve aí mais ou menos 9 temporadas, né? A 9ª temporada foi aí a sua última, uma temporada que não deu muito certo. E a partir de agora temos um revival do Scrubs, né? Se você for querer ver esse revival ou até então as outras temporadas, você tem que acessar o streaming da Disney Plus. E quando se tem um revival como Scrubs, é interessante, é legal, porque você vê alguns atores voltando, você vê personagens interessantes. Isso é interessante para as pessoas que já viu aquela série, né? Que já viu aquela série, que tem aquela memória afetiva a respeito da série. E eu não vi ainda o revival, né, do Scrubs, mas ao mesmo tempo, quando eu fui dar uma pesquisada, eu fui ler, as pessoas estão falando muito bem nessa nova temporada desse revival, porque tá trazendo aí a essência da série. Então, o que a gente percebe? Um revival de uma série dá super certo, né? Lógico que existe toda uma aprovação da parte dos produtores executivos, como que vai ser e por aí vai. E quando a gente for ver, por exemplo, existe o Buffy, a Caça de Vampiros, né? Eu não vi essa série, na época que lançou eu não vi, né? Que é da Sarah Michelle Gellar. Por incrível que pareça, gente, Buffy, a Caça a Vampiros, ela é uma série muito conceituada no mundo, né? Que apresentou uma personagem super interessante, que tá a partir do colégio e por aí vai. Ia ter um revival, né? Um reboot do Buffy, Caça de Vampiros. Escolheu ator, escolheu atriz e por aí vai. Mas essa série, ela não foi aceita, né? Então, assim, meio que essa série foi tirada pra não ser aceita porque não deu certo. É lógico que quando a Sarah Michelle Gellar vem falar, né, sobre o reboot e o como eles trabalharam para gravar o primeiro episódio e por aí vai, ali Hulu, que seria da Disney, eles decidiram em não seguir em frente com o reboot. Isso meio que machuca um pouquinho os fãs nostálgicos da Buffy Caça-Vampiros, né? Caçadora de Vampiros. Então, assim, gente, é muito interessante ter o seu revival no momento certo, né? E quando a gente fala de revival, a gente tem que falar de remake. Os remakes também a gente pode colocar dentro dos remakes os live actions, né? Os live actions que seria, Rei Leão, que não deu certo, porque a essência do Rei Leão não deu certo para um filme live action. Existe também a essência do Bela e a Fera, que teve a Emma Watson como Bela, que deu super certo, mas ao mesmo tempo eles tiraram algumas cenas do live action, né? Algumas cenas que estavam no filme, que seria no desenho, mas não deu certo. Então, assim, a gente percebe que tudo bem, a Disney vai fazer os seus live actions, que seriam os seus remakes, né? E, por incrível que pareça, vamos ter aí, né, Moana, o live action de Moana. E assim, vendo o trailer, eu senti que podia esperar um pouco mais, né? Mas ao mesmo tempo a gente não sabe o que está acontecendo com a Disney. Lógico que a Disney tem vários projetos já aprovados. Vai ter Enrolados, tem outros projetos que estão aí circulando, né? E lembrando também
que a Disney decidiu, por incrível que pareça, fazer algumas continuações, né? Uma das continuações que pesam seria o Toy Story 5, que já teve o 4, agora vai ter o 5, e o Toy Story 5 já lançou aí seu teaser, o seu trailer, e ao mesmo tempo vai abordar um pouco da tecnologia no Toy Story 5. Tem pessoas que não gostou muito de como a Disney tratou essa franquia, mas ao mesmo tempo, gente, é aquilo, eles vão fazer o Toy Story 5 para gerar uma renda, gerar um dinheiro de venda de bonecos e por aí vai, certo? Bom, e assim, gente, quando a gente fala de remake na parte ali de jogos de videogame, a gente também tem que falar de remaster. Eles pegam um jogo, dá ali uma bonitada ali na parte dos gráficos e lança, né? E por incrível que pareça, essa geração do PlayStation 5 e também do Xbox tem muito remaster, né? Então a gente percebe que as empresas fizeram questão de fazer muito remaster. E é lógico que não existe a parte, né? A parte original, não tem a parte da originalidade, né, quando eles decidem fazer ali o seu remaster. E o remake depende muito do que tá acontecendo. Tem jogos aí que tem remake, pode dar uma repaginada, fazer algo diferente, trazer uma história a mais pra gente, né? Vou dar um grande exemplo que seria o Final Fantasy VII. Eu entendo que o Final Fantasy VII eles dividiram em 3 partes, mas se você for prestar atenção, é um remake que teve o primeiro Final Fantasy VII, depois o Rebirth, vai ter o terceiro. Então, ao mesmo tempo, a Square Enix decidiu fazer desse jeito. Como falei, eu entendo perfeitamente que é super ruim dividir um jogo em 3 partes, em 3 capítulos, mas a Square Enix que decidiu fazer isso, né? A Square Enix decidiu fazer isso porque é o que vale a pena no momento. Pode ser que no futuro eles mudem essa ideia, né? Então assim, gente, quando a gente vê live action, remake ou remaster na parte de jogos de videogame e por aí vai, a gente entende que as empresas precisam fazer isso para reimaginar algo que fez um mega ultra sucesso para os dias atuais, né? E também a gente precisa falar um pouquinho, né, da parte da adaptação. Existem adaptações que não são bem aceitas aí pelo público, não importa se a adaptação é de jogo de videogame para filme ou para animação e por aí vai, porque parece que quando um produtor decide, né, fazer uma adaptação de jogo de videogame, ele quer mudar muitas coisas. Só que o jogo de videogame já apresentou para todo mundo, aqueles que jogaram o jogo, que a história tá ali, o começo, o meio e o fim da história tá ali. É só você pegar essa história e tentar colocar essa história, né, ali nos cinemas ou em desenhos e por aí vai. Então assim, gente, eu entendo perfeitamente a fadiga disso tudo, né? Eu já tinha falado sobre isso a respeito em algum vídeo, né? Só ir dar uma pesquisadinha, né? Em qual vídeo que eu falei, porque eu não vou lembrar muito bem. Mas eu entendo perfeitamente o porquê que eles fazem isso, porque é um dinheiro mais fácil. Então assim, a Disney vai continuar a fazer os seus live actions, vai fazer continuações de animações que não valem a pena fazer, né? Porque eles precisam de um dinheiro fácil. É o dinheiro fácil que cai na conta e acabou. E quando eu falo isso da Disney, é em qualquer empresa de filme, em qualquer empresa também de jogos de videogame. É lógico também que tem algumas empresas que traz a originalidade em algumas coisas, como a A24. A empresa A24 é uma pequena empresa, né, de filmes independentes, e a A24 ela consegue trazer algo muito original, né? Ao mesmo tempo a gente entende que tem filme ou outro, ou uma série ou outra que a A24 faz que não cola com a gente, né? Ou não traz aquele fervor, aquela febre, mas ao mesmo tempo a A24, comparado com outras empresas, ela traz a parte original, um roteiro original, com uma história original e além de ser uma empresa da parte independente de filmes, né? Eu vejo também que a A24, pode ser que a A24, gente, tenta também entrar no mundo dos games, né? Mas isso vai depender de várias circunstâncias. O que fica aqui, a reflexão é o de tanto de remake, revival, remaster de jogos e por aí vai, traz a parte saturada, só que ao mesmo tempo existe
a parte de dinheiro fácil. Então assim, a gente vai reclamar, a gente não vai querer ver aquele filme ou aquela série ou jogar aquele jogo que é um remake, um remaster e por aí vai, mas ao mesmo tempo é uma máquina de dinheiro fácil, né? E eu quero saber de você qual filme ou série ou jogo que valeu a pena jogar ou ver naquele tempo e hoje em dia você percebe que não precisa de um remake ou de um remaster e por aí vai, tá bom? Enquanto isso, eu vou ali, né, jogar o meu joguinho de videogame no meu PlayStation 5 ou também no meu Nintendo Switch 2. Ninguém sabe onde eu vou jogar, mas ao mesmo tempo é super interessante a gente pensar sobre isso, tá? Existe uma saturação sobre isso, mas a gente tem que sempre lembrar que é um dinheiro fácil, certo? Então, enquanto isso, eu sei que você vai fazer suas coisas, eu vou fazer minhas coisas, e é isso, gente. Um grande abraço e calma, que eu estarei voltando, tá bom? É isso, agora você vai fechar e eu vou embora e fui!